Marcos 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito disso que nós ouvimos de Marcos capítulo 2. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 2 que o Senhor Jesus, entrando em Cafarnaum, a cidade próxima, ali a cidade da Galileia, onde morava Pedro, morava nessa cidade, e o Senhor Jesus, então, ele, logo que chegou em Cafarnaum, na casa dele, souberam que o Senhor Jesus estava ali na casa, logo se ajuntou a multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas que encontrava-se ali,
era de tal maneira que ninguém conseguia entrar na casa, né? E o Senhor Jesus recebia todos os tipos de pessoas. Ali ele não tinha nenhuma acepção, não tinha uma maneira de estar regrando quem entrasse. Ali tinha pessoas que estavam querendo conhecer o Senhor Jesus, estavam os religiosos, os fariseus, estavam ali, estavam todos os tipos de pessoas, né? Os escribas, todos eles se encontravam ali na casa do Senhor Jesus, porque era uma atração à vida do Senhor Jesus. Então ali conta a passagem que da casa lotada, abarrotada de pessoas até a porta, e existia um homem paralítico que precisava ter esse encontro com o Senhor Jesus. E 4 homens, né, cheios de fé, animados com aquela situação, eles resolveram então levar esse paralítico, e para chegar na presença do Senhor Jesus, eles foram até o telhado, descobriram o telhado, e do ponto onde estava o Senhor Jesus, eles desceram o paralítico, né? Desceram o paralítico ali numa corda, no ponto que o Senhor Jesus estava. E aquilo chamou a atenção de todos que estavam na casa, no interior da casa. O Senhor Jesus, vendo aquela cena e vendo o homem descer do telhado, né, através da ajuda de 4 homens para chegar até ele, o Senhor Jesus viu a fé nessa situação e logo se alegrou. Porque uma coisa, querido, que nós vemos nesse testemunho, nessa narrativa da qual Marcos dá, que o Senhor Jesus, olhando aquela cena, daquele homem descendo junto dele, ele se animou e disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Querido, esse é o maior presente, a maior dádiva que um homem possa ter na terra. É ter essa convicção, ter essa palavra anunciadora: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque quando existe essa certeza, essa posição, essa palavra vinda de Deus por nossa direção, querido, ninguém pode ficar triste. É uma situação que exulta o ser humano. Nós que somos homens destinados ao pecado, que a palavra de Deus diz que o pecado jaz na nossa porta, né? Desde Adão, desde o pecado original de Adão, o homem, a própria natureza do homem é pecadora. E quando existe essa libertação, como é tremendo para nossas vidas. Palavra anunciadora que deu regozijo ali, né, para aquele homem que estava naquela condição de paralisia, descendo sob o apoio de 4 homens, dependendo de outros homens para ele ser conduzido na vida, totalmente dependendo de outras pessoas. Ele não tinha liberdade de viver. Ele é um homem que estava atrelado às outras pessoas para se alimentar, para sobreviver, para fazer seus cuidados, sua higiene pessoal. Aquele homem estava condenado a sempre precisando de um apoio de terceiros para ele poder conviver, para ele poder ter sua existência. Tinha que ter terceiros, tinha que ter uma outra pessoa para poder ajudar. Esse homem paralítico, a condição de tristeza, de isolamento que esse homem vivia, dependendo sempre de terceiro, e essa tristeza não diz respeito simplesmente à vida dele, diz respeito também às pessoas que conviviam com ele, né? Porque tinha que cuidar dele, tinha que alimentar, tinha que fazer a higiene dele, tinha que dar os cuidado de escara, porque quem fica numa cama, você sabe, o problema das feridas que se formam por causa de escaras, era um tormento, não só para esse homem, como para a família. Então, a primeira palavra de que o Senhor Jesus anuncia para essa vida, dando já a demonstração da bênção e do olhar de Deus para aquela vida, foi: filho, perdoados são teus pecados. Isso é poder de Deus, querido. O que me impressiona é que o mundo religioso se contrapõe a essa palavra de cura, palavra de libertação, palavra que leva o homem ao céu, que coloca numa condição sobrenatural. E ali diz a palavra de Marcos que tinham ali sentado com eles alguns escribas que estavam assentados.
Então nós vemos aqui essa palavra, estavam ali assentados alguns dos escribas. Isso tem um significado, querido, porque nós vemos ali naquela multidão de pessoas que estavam junto do Senhor Jesus, querendo chegar. A palavra diz que a porta estava fechada de pessoas, que ninguém conseguia nem passar pela porta. Tal era a multidão de pessoas. Vocês podem imaginar como é que estava aquela casa, abarrotada de pessoas, na porta, janela, ninguém entrava e ninguém saía. E por isso que esse paralítico teve que ser colocado pelo telhado. Tal era o volume de pessoas que aglomeravam naquele local. Então, e nós vemos aqui o relato, uma palavra clara, dizendo que estavam ali assentados os escribas. Essa é a posição, querido, que nós temos que nós temos o entendimento disso. Porque quando nós vemos essa colocação do conforto desses homens, que estavam ali sentados, observando, né? E quando eles estavam nessa posição, assentados, observando, qual era a posição deles? Quando eles viram o Senhor Jesus anunciar, perdoados estão os seus pecados, se dirigindo a bênção para aquele menino, aquele paralítico que descia do telhado, com esforço, né, dos outros 4 homens que estavam ali, querendo ajudar aquele homem, né, esses que estavam comodamente sentados, começaram a arrazoar dentro deles, considerando uma blasfêmia, porque quem pode perdoar pecado senão Deus? Era essa a colocação no coração deles. Mas, queridos, nós temos que, além dessa posição deles estarem sentados comodamente e com o coração cheio de iniquidade, nós queremos dar a seguinte revelação para vocês, queridos. Queremos dar o seguinte entendimento, para que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer receber uma promessa de Deus, você tem que se dispor, né? Você tem que fazer transpor essas barreiras. Esses homens que estavam sentados, esses homens religiosos que estavam assentados na presença do Senhor Jesus, isso diz respeito à nossa vida dentro da igreja, porque tem muitos religiosos que se posicionam nessa posição, lugar de destaque, assentados comodamente, impedindo muitas vezes que muitos se cheguem à presença de Deus, muitos que querem conviver a presença de Deus, muitos que querem receber a graça de Deus, não podem chegar, porque eles bloqueiam, eles fecham as portas, eles fazem um volume que impede com que aquele que precisa, aquele pequenino que precisa da graça de Deus, não receba. Essa posição cômoda na qual os religiosos se posicionam, avolumando, se posicionando de uma maneira confortável e com os pensamentos cheios de juízo, cheio de julgamento com relação às pessoas. Isso dificulta a entrada daqueles que querem receber a bênção. Dificultam a chegada e a chegar à presença do Senhor Jesus, daqueles pequeninos que precisam receber a graça do Senhor Jesus. Por isso que aqui o Espírito Santo nos dá a seguinte revelação, queridos, que nós temos que transpor as barreiras humanas de religiosos que se volumam na sua frente para que impedir que você chegue até a presença de Deus. Não importa que você chegue até a presença do Senhor Jesus, não importa qual seja o esforço, qual seja a sua colocação, qual seja a sua posição de descobrir telhado, mas faça, transpõe. O importante é você fazer, você ter dentro de você a energia, a disposição de você chegar de uma maneira extravagante, né? Poderosa na presença do Senhor Jesus. Usa todo o teu esforço, não importa as condições que você tem que fazer isso. Foi o exemplo que esses homens deram em querer ajudar um paralítico que jazia sobre um leito. Estava condenado à vida de passar os anos e anos sobre aquele leito até esperar a morte. Aqueles homens romperam com essa barreira. Eles não ficaram preocupados com aqueles que estavam comodamente assentados, esperando que eles dessem o lugar. Não espere que ninguém faça nada por você, querido. Não espere.
O Senhor Jesus já nos deu o ensino. Não há ninguém bom na face da terra. Bom é só Deus. Não espere pela bondade do homem para que se faça alguma coisa para você diante do Senhor Jesus. Se você quer alguma coisa do seu Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o que você tem que fazer, querido, sabe o que quer? É se posicionar em fé e perseverar na direção. Não importa as barreiras, as dificuldades, não olha para os religiosos, não olha para o volume que os religiosos fazem dentro das sinagogas, onde eles se reúnem nas igrejas, onde se reúnem de uma maneira cômoda, assentado. Não olha para isso, não fica preocupado com isso, porque o que Deus olha, querido, é o coração. Deus olha o coração, assim como o Senhor Jesus, interrompendo toda essa situação que se apresentava ali. Primeiro, ver o esforço daqueles homens em trazer um paralítico, e o Senhor Jesus se exaltar com isso, determinando aquilo como fé. E depois, ele olhar e ouvir do coração daqueles homens, porque esses religiosos, queridos, a palavra não diz que eles falaram pela boca, a palavra diz que eles arrazoavam em seus corações. Arrazoavam em seus corações. E o Senhor Jesus, então, olhando para eles, disse, conhecendo, o texto diz, o Senhor Jesus, logo conhecendo em seu espírito, que assim arrazoavam, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O Senhor Jesus já chama a atenção. É isso que nós queremos entender, querido. Esse entendimento é poderoso para nossas vidas. Como nos posicionarmos diante da presença de Deus. Porque nós vamos para a presença de Deus com muitos irmãos. Nós vamos para a presença de Deus com o joio e com o trigo. O que nós temos que entender é que nós não temos que ficar olhando para as condições daqueles que estão nos cercando. Porque nós não sabemos o que passa no coração de cada um que está ali. Qual é a posição de cada um, do que eles estão pensando. O que importa, o que você tem que entender, o que você tem que apresentar diante de Deus é o seu coração, é aquilo que está no seu interior. É isso que você tem que apresentar. Não fica olhando por atitudes exteriores. Não fica olhando porque pessoas que se acham mais abençoados. Não existe isso, querido. Porque essa conotação é o Senhor que olha o coração do homem. E aí então o Senhor Jesus chamou a atenção daqueles homens por eles estarem razoando mal com relação a ele libertar aquele homem, perdoando os pecados, né? Aí o Senhor Jesus, chamando a atenção, diz para eles, olha, o que é mais fácil? Estão perdoados os seus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? É lógico, o que é mais fácil é você dizer. O difícil é você chegar para um paralítico e falar, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Isso é que é difícil. Ter essa autoridade. Compreende? E esse é o entendimento na qual a igreja do Senhor Jesus tem que entender. Porque assim como nós temos a convicção de que o nosso pecado foi perdoado na cruz do Calvário, pela obra da cruz do Calvário, que remiu a minha culpa, remiu a tua culpa, eu quero que você saiba, esse é o anúncio que o Senhor Jesus está nos trazendo. Assim como nós temos um anúncio de perdão de pecado, o Senhor Jesus dá esse anúncio para a tua vida. Ele dá esse anúncio para a minha vida. Nessa mesma fé, nessa mesma condição de fé, nessa mesma dimensão de fé, da certeza de perdão de pecado. Eu quero que você saiba que a palavra deliberada da tua boca, da cura, vai acontecer. O Senhor Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser, você falar para o monte, ergue-te daqui e joga-te acolá, e vai acontecer aquilo que tu dizes, vai acontecer aquilo que você declarou. E assim o Senhor Jesus determinou ali, que ele colocou na mesma dimensão. Olha, assim como eu digo, estão perdoados o teu pecado, eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. Ele deu na autoridade, querido. E essa autoridade o Senhor Jesus deu para a igreja dele. Nós temos que andar nessa direção de fé, querido. A igreja do Senhor Jesus
não pode estar andando minguado, de cabeça baixa, diante das circunstâncias difíceis que o mundo nos assola. A nossa posição tem que ser em fé. A nossa posição tem que ser determinada. Nós não podemos ter dúvida, deixar que o diabo traga dúvida do nosso coração a respeito da obra poderosa que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nossas vidas. O pecado foi tirado da minha vida, da sua vida, se você crê nisso. O pecado já não habita mais em nossa vida. Se você se direcionar e se posicionar em fé, e andar segundo a palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo 24 horas do teu dia. Se você se posicionar em fé, da deliberação, da graça de Deus sobre a tua vida, buscando essa palavra, comendo ela, se libertando, direcionando a sua vida nessa direção, querido, há um poder sobrenatural sobre a tua vida. Os olhos não conseguem entender e nem enxergar isso. Esse é um poder sobrenatural. Um milagre acontece na tua vida. O milagre acontece na minha vida, desde que nós possamos andar nessa direção e não termos a ousadia de dar a fé, dessa demonstração de fé sobre o nosso século, sobre a vida da nossa geração. Nós temos que fazer acontecer na nossa geração. Nós não podemos ser humilhados e subjugados pelas trevas. A igreja que o Senhor Jesus vem buscar, a igreja na qual vai ser arrebatada, é uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, é uma igreja que não se contamina, é uma igreja que busca em fé e cresce a cada dia. Essa igreja tem uma palavra destinada para ela, a palavra profética sobre essa igreja é de pisar na cabeça da serpente. Isso significa, querido, que o mal não vai atingir essa igreja. Há uma autoridade do Senhor Jesus sobre a vida dessa igreja. E é essa igreja que nós estamos anunciando, essa palavra de fé. É uma palavra determinada, querido. E nós vemos aqui em Marcos, o Senhor Jesus ordenado. Disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E foi exatamente aquilo que tinha que acontecer. Imediatamente, ele se levantou, pegou o leito dele, ele que tinha sido arrastado, que veio descendo sobre o telhado descoberto, com a ajuda de 4 homens, aquele homem se levantou, pegou o leito, colocou debaixo do braço e foi para a casa dele. E se levantou com energia, como a palavra de Deus diz, que todos se admiravam e glorificavam a Deus. E dizia: nunca vimos tal coisa. Isso é poderoso, querido. Eu quero que você saiba que esse poder está sobre nossas vidas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é sempre. E será para sempre. É o mesmo Deus, querido. O problema está na nossa condição limitada de homens, que fica sendo impedidos pelo volume dos religiosos. Porque os religiosos, é isso que nós vimos aqui. Eles se assentam, fazem volume, entendeu? E impedem que os pequenos rompam e cheguem na presença do Senhor Jesus e busquem essa palavra de vitória. Querido, nós temos que transpor essas barreiras. Não importa qual seja a barreira que nós temos que transpor, mas nós temos que fazer isso. Assim como esses homens fizeram com a determinação de levar esse paralítico até a presença do Senhor Jesus. E eles conseguiram. Depois diz a palavra que o Senhor Jesus foi para o mar. Ele não fica preso à bajulação de homens e à aclamação de homens, não. Ele foi para o mar e a palavra diz que uma multidão seguiu ele. E sabe o que ele fazia lá junto do mar? Ensinava. O objetivo dele era levar o reino do céu, era trazer essa palavra poderosa para o nosso coração. Sabe por quê? Porque ele tinha já um objetivo da qual era o destino dele, de voltar e sentar à direita de Deus Pai. Mas ele tinha uma promessa da qual ele declara que estará conosco até a consumação do século. E para ele estar conosco até a consumação do século, essa palavra tem que estar dentro do meu coração e do seu coração. Porque ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que habitou entre nós. E ele continua habitando entre nós se essa palavra estiver inserida em nosso coração. Por isso que ele ensinava, e ensinava sempre. E continua ensinando hoje no nosso século, na nossa vida. Porque sem isso, querido, nós não temos vida com Deus.
nós não temos vida com Deus, nós não temos o Espírito Santo, se você não tiver essa palavra no teu coração. Essa palavra tem que ser meditada, ela tem que ser ingerida, ela tem que ser... a palavra do Senhor Jesus diz, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o anúncio. Esse anúncio que nós temos, que está determinado segundo esse poder que emana do céu, que é o Senhor Jesus no nosso coração. É essa palavra escrita no nosso coração. Aí o Senhor Jesus então passou pela alfândega, encontrou lá Mateus, né, que aqui recebe o nome de Levi, que estava sentado ali na coletoria onde Mateus trabalhava. Ele era um funcionário público, ele trabalhava pelo governo. E ali então o Senhor Jesus passou por lá e chamou ele, foi um dos escolhidos, falou: vem aqui, chamou, levantando. E Mateus, chamado Levi, filho de Alfeu, tinha uma direção, já tinha uma descendência, era um homem conhecido de uma descendência lá da religião, da igreja deles. O Senhor Jesus já sabia do coração daquele homem, filho de Alfeu, chamou ele. Ele estava lá, né, sentado na coletoria, levando a vida dele no mundo. E aí então, Levi, muito feliz, né, porque foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus, ele feliz com aquela honraria, ele fez um jantar na casa dele. Ele fez um jantar e convidou os amigos dele, né, que é uma coisa natural. Ele convidou com a quem ele convive habitualmente. Isso é uma coisa tremenda, né? E aí, então, quem eram os amigos de Levi? Os amigos de Mateus? Os amigos dele eram os publicanos e os pecadores. Mostra que Levi tinha uma vida voltada para isso. Ele era um pecador, né? Alguns dizem que ele era corrupto, porque ele trabalhava lá na alfândega e trabalhava no sistema de cobrança de impostos, né? Na coletoria. Alguns falam em coletoria, de cobrança de impostos, e ele roubava de algumas pessoas, entendeu? Mas não importa, o pecado, quando da presença do Senhor Jesus, deixa de existir. É essa nossa graça, querido, há um poder sobre isso. Então o que aconteceu? O Senhor Jesus sentou na mesa junto com os amigos de Levi. Estava ali então os pecadores, os publicanos, nesse jantar. Estava sentado e o Senhor Jesus estava falando para eles aquilo que nós ouvimos. O Senhor Jesus estava jantando e dando ensino para eles a respeito do reino dos céus. E aí então os religiosos, vendo aquela situação de estar o Senhor Jesus comendo com os pecadores e com os publicanos, chegaram os escribas e fariseus e chegaram para os discípulos do Senhor Jesus, né? Chegaram: por que come o mestre, por que ele come com os publicanos e pecadores? O Senhor Jesus ouviu, ele tinha. O Senhor Jesus, ele não deixava nada desapercebido quando a questão era referente ao reino do céu, porque era a oportunidade do Senhor Jesus ensinar, era a oportunidade de dar um ensino. E o Senhor Jesus, ouvindo isso, ele não tinha objetivo de destratar esses homens, porque quem vai dar o tratamento para esses homens, toda essa posição, é eles próprios. Eles mesmos vão se condenar. A palavra de Deus diz que nós mesmos condenamos pela nossa boca, pela nossa prática, da nossa atitude, é que nós nos condenamos. O Senhor Jesus, por isso que ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. E aí o Senhor Jesus, ouvindo aquilo, não trouxe nenhuma, chamou a atenção deles, não. O Senhor Jesus chamou eles e disse: escuta, vocês não tendo ouvido, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Isso não é verdade? Vocês não têm ouvido isso? Que pessoas que estão sadias não vão em hospital, não vão em pronto-socorro, não vão em consultório. Quem vão nesses locais são pessoas que estão doentes, essas pessoas que precisam de médico. Aí ele conclui: assim como um doente precisa de médico, precisa de um socorro, precisa de um atendimento, aí ele diz: assim eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Então, na mesma proporção que um doente precisa ser curado pela cura da sua doença e buscar um serviço médico,
assim é um pecador que precisa de arrependimento. E só tem uma maneira do pecador receber essa proposta de arrependimento, é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, querido, é que traz o arrependimento para o homem. Nós só temos condição de arrepender de nossas obras, arrepender do nosso pecado, se o Espírito Santo tocar na tua vida. Se você abrir a porta do teu coração para que o Espírito Santo entre, ele vai trazer a você toda a obra, tudo aquilo que é trevas dentro de você, para que você se arrependa e faça um conserto com o Senhor Jesus. É esse conserto que o Senhor Jesus faz a analogia entre o doente e o médico, entre aqueles que são pecadores e o Senhor Jesus, que traz a cura desse mal, que é o pecado, que nos leva para o inferno e que nos leva para caminhos que nos afastam de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos traz para um caminho de luz, na qual nós posicionamos na presença de Deus e possamos ser curados, possamos ser sarados e possamos viver uma vida de justo, não mediante a nossa posição, mas mediante aquilo que o Senhor Jesus faz de conserto em nosso coração. Não, quando o Senhor Jesus fala, ó, eu não vim chamar o justo, diz respeito àqueles que se consideram justos, aqueles que têm a sua justiça própria, aquele que se auto-justo pela sua vida ilimada, pela sua posição, pela sua envergadura, pela sua posição de seguir a lei, de obedecer às leis, pela sua auto-justiça. Querido, não é esse. Esse auto-justo, não existe ninguém justo, que você pode até se posicionar como auto-justo, mas Deus conhece o coração do homem. Deus sabe o que se passa dentro do pensamento. Deus sabe as palavras que você usa. Deus sabe qual é a sua intenção. Deus sabe por qual é a sua motivação de tudo aquilo que você faz, no seu trabalho, na tua casa. Ele sabe qual é a real motivação disso tudo. Então, querido, a limpeza do homem não está nos atos externos do homem, dele se titular pagador de imposto, que ele faz isso, que ele é justo, que ninguém pode falar mal dele, que ele respeita todo mundo assim como ele existe ser respeitado. Esse justo, querido, esse do Senhor Jesus não veio para esse não. Esse aí já tem a justiça própria. Esse não abriu o coração para que o Senhor Jesus fizesse um conserto no coração dele, porque ele já colocou uma capa nele de justiça própria. Ele já se vestiu da hipocrisia dele. Esse o Senhor Jesus não veio por esse. O Senhor Jesus veio para aquele, querido, que sabe, que olha para si e sabe que não usa nenhuma hipocrisia, não usa nenhuma capa exterior para se fantasiar, mas que abre o coração, sincero diante dele, sabe da vulnerabilidade e da dificuldade que ele tem de trazer essa salvação para o coração dele. Então ele pede socorro no Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha salvá-lo, para que haja salvação no interior dele, no coração dele, para que haja arrependimento. E havendo arrependimento, com a presença do Espírito Santo, a cura por homem. É isso que o Senhor Jesus veio falar ali, ensinando para aqueles homens que estavam ali. Mas os fariseus não se contentavam com isso. E aí então já vieram com outra historinha, né? Já que o Senhor Jesus falou que veio para os doentes, então ele já, em cima disso. Então fala, os discípulos de João e os fariseus jejuam. E por que os seus discípulos jejuam? Por que os discípulos, os teus discípulos jejuam, enquanto que os de João e os fariseus jejuam? O que é isso, querido? É aquela posição de religiosidade, de você achar que você é santo porque você jejua, porque você faz esse tipo de prática, de fazer com que sua carne penalize, sofra, né? Que faça depuração, né? Para você ficar limpo. Como se isso deixasse alguém limpo, de você submeter esse sacrifício, essa luta. E aí o Senhor Jesus dá o exemplo de que não é dessa maneira. Ninguém consegue ficar limpo através do sofrimento de si próprio,
de você buscar o sofrimento para você penalizar a sua carne, de você sofrer para atingir a limpeza, a depuração, para você chegar diante de Deus. Não é por esse caminho. E o Senhor Jesus vira e dá o seguinte exemplo. Ele dá uma posição e fala a respeito do relação de amor. A dimensão de perdão de pecado, querido, de purificação de nossas vidas, é uma dimensão tão grande que o Senhor Jesus compara isso com uma esposa e um esposo. É a questão do amor, a deliberação da relação de amor um com o outro. Então ele fala do noivo, da noiva, do esposo, da esposa, que é um sentimento na qual o homem pode entender, porque todos querem viver esse sentimento, se já não viveram, ou se estão vivendo, ou aqueles que ainda não desejam viver essa relação, que é a relação de amor entre um esposo e uma esposa. E o Senhor Jesus fala com a questão do jejum, comparando essa situação. Então ele diz, estando o esposo, estando o esposo, pode jejuar, sendo convidado para bodas, para o casamento. Então as pessoas que estão nessa alegria, nesse amor, nessa relação eterna, de ser convidados para bodas de um casamento eterno, de um amor eterno, de uma relação de convivência eterna. Existe isso, querido. Existe uma relação de amor, de afeto, de alegria de estar convivendo isso. Quando existe isso, você acha que há necessidade de jejum? Você acha que é possível haver jejum se todos estão nessa alegria, dessa convivência, dessa ligação? Não, aí ele completa, olha, você não pode colocar, ele dá um segundo exemplo a respeito. O primeiro foi a relação desse amor entre a esposa e o esposo, essa alegria. Não há como ter jejum nessa situação, não há como você fazer sua carne sofrer quando você está convivendo esse sentimento de amor e de ligação, um querendo fazer a vontade do outro, um atendendo o coração, o desejo do outro, um atendendo o conhecimento do outro, um tendo a intimidade num relacionamento. Não tem como você judiar no teu corpo, porque você judiando o teu corpo, você vai estar judiando também daquele que habita em você, que se alegra com a sua alegria, que sofre com o seu sofrimento, mas se alegra com a sua alegria. Há uma intimidade de relação. Então como é que você vai fazer o outro sofrer nessa intimidade só porque a cobrança do sistema religioso para você fazer isso? E o Senhor Jesus dá uma segunda comparação. Ele fala a respeito do remendo. Você vai pegar um tecido novo, vai colocar numa roupa velha, para colocar um remendo novo num tecido velho. Ele diz, olha, o remendo novo vai preservar e aquela roupa velha vai rasgar e não vai funcionar. Não adianta você colocar um tecido novo numa roupa velha, porque o pano novo vai preservar e o pano velho vai rasgar e vai estragar. Assim como ele fala a respeito do vinho. Os odres, querido, que reservavam os vinhos naquela época do Senhor Jesus, eram odres de couro, E o odre de couro, ele, quando depois de usado para a fermentação de um vinho, ele dilatava, Quando o vinho se fazia o processo de fermentação, esses odres, eles se dilatavam. Os odres velhos já eram um conhecimento daquela época. Os odres velhos não resistiam à presença do vinho novo. Por quê? Colocando vinho novo naqueles odres, os odres velhos já dilatados, com a presença da fermentação do vinho novo, esses odres iam dilatar numa posição que ele ia se romper, ia estragar o vinho, porque ia perder o vinho. Então ele diz, olha, vocês não colocam vinho novo em odres velhos, porque ambos vão se perder. O odre velho vai romper e o vinho novo vai se perder, vai ser jogado fora, porque vai rasgar os odres. Assim como o pano novo, e assim como a alegria dessa relação. O que o Senhor Jesus está falando aqui, queridos? O Senhor Jesus está dizendo que não tem como você colocar o Espírito Santo, a ligação com o Espírito Santo, e você fazer hábitos antigos de religiosidade. Não tem como mais. O jejum, você faz até o jejum. O jejum, não é que você deixa de fazer jejum, porque os apóstolos do Senhor Jesus fizeram jejum. Mas também Paulo fez jejum. Ele vai falar isso nas epístolas. Mas o jejum, queridos,
não é para você se aparecer. O Senhor Jesus ensinou a respeito do jejum. Não é para você demonstrar o jejum. Como aqui ficou evidente que o Senhor Jesus recebeu a denúncia de que os discípulos de João estavam jejuando e os fariseus estavam jejuando. Por que eles souberam que estavam jejuando? Porque eles fizeram expor o jejum deles. E o Senhor Jesus disse que a qualidade do jejum tem que ser feito em secreto. Você, quando jejuar, ninguém sabe que você está jejuando. O jejum tem que ser em secreto. Você faz o jejum para Deus. E o objetivo do teu jejum é para a sua própria carne. Você não faz jejum para alcançar alguma coisa de Deus. Você pode até alcançar essa coisa de Deus através do jejum, porque talvez você, nesse processo de jejum, você buscou a presença de Deus. Mas não foi o fato de você receber porque você jejuou. Você recebeu porque você buscou a presença de Deus. Você buscou mais e buscou essa intimidade. Por isso que você recebeu. Mas não foi por causa do jejum, foi porque você se aproximou de Deus. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele não diz, venha a Deus por jejum, não. Ele diz, venha como você está. Venha na condição que você estiver. Não importa qual seja a sua condição. Ele não exige de você alguma postura para você chegar na presença dele. Ele fala para você vir na condição que você estiver. Bucho cheio, rico, pobre, doente, enfermo. Ele não diz como, da maneira que você seja. Deus não despreza. A única posição que nós temos que entender, querido, que nós temos que chegar diante do nosso Deus com o coração contrito e espírito quebrantado. Jamais numa posição soberba, porque Deus não recebe o soberbo. Deus não recebe o soberbo. Como nós podemos ter soberba diante do poder e a magnitude na qual Deus se apresenta no universo? Ele, que é todo esse poder e magnitude, ele veio no meio de nós, veio como homem, para ser servo. E a linguagem que o Senhor Jesus nos dá, o ensino que Ele nos dá a respeito do reino do céu, que aquele que é maior, que seja servo. Então, esse é o ensino que nós temos. Nós temos que entender que a verdadeira colocação dos servos de Deus não está pelo grau de autoridade que se posiciona como homem, pelo título, pelo doutor, pelo mestrado, pelo apóstolo, nada disso. Se faz por aquele que serve, aquele que é menor, aquele que serve. É isso que esse é que tem autoridade no reino dos céus. E o Senhor Jesus então dá essa palavra a respeito do jejum, para que o jejum não seja proposto através de uma posição de autojustiça do homem se promover na penalidade da carne dele. Não é dessa maneira, querido. A vontade de Deus para nós é que nós, esse novo testamento que o Senhor Jesus veio nos trazer, essa nova aliança que o Senhor Jesus veio nos trazer para nós, se faz com o coração, é amor. A palavra do Senhor Jesus diz que nós temos que adorar Ele agora, em espírito e em verdade. Esse é o jejum que o Senhor Jesus quer de nós. Essa disciplina de nós buscarmos a Ele em espírito e verdade. O jejum e a devoção que o Senhor Jesus quer de você, querido, é que você pega essa palavra e coloca no teu coração. Que você coma ela dia e noite. Que você pense essa palavra dia e noite. É esse jejum que o Senhor Jesus quer de nós. Por isso que ele falou para os fariseus, misericórdia quero, não holocausto. Ele não quer sacrifício. Ele quer essa misericórdia no teu coração. A bondade, a benignidade, a presença do Espírito de Deus no seu coração. E para você ter isso, você tem que ter a palavra no seu coração. Em seguida, veio a questão, os fariseus não satisfeitos com essa questão do jejum, veio rebater com relação ao sábado. Falar, porque os apóstolos dele passou pela seara e caminhando os discípulos foram colher algumas espigas e comeram. Aí veio o dedão dos religiosos. Olha, seus discípulos estão comendo em dia que é santo, hoje não é dia de fazer isso, né? E o Senhor Jesus então fala, olha, vocês nunca leram que Davi, quando estava necessitando de fome, Davi teve uma passagem, essa passagem que o Senhor Jesus está relatando aqui, queridos, é a passagem que Davi estava fugindo de Saul, uma perseguição de morte. Davi, que recebeu a unção pelo profeta Samuel, dele assumir o lugar de Davi, dele ter sido ungido de Deus para ser rei de Israel, Davi fugia, porque Davi não quis matar Saul pelas mãos dele.
Se Deus tivesse dado aquele reino, esse reino teria que vir pela mão do próprio Deus. Davi tinha um coração de Deus, ele conhecia, ele tinha o entendimento do que significa o ungido de Deus, a palavra de Deus, a posição que Deus determina sobre a vida dos homens. Então Davi, ele via fugindo da presença de Saul, com os soldados dele. E tinha fome, estava com muita fome. E ele ali, então, ele acabou sendo recebido pelo sacerdote Abiatar, que tinha um templo de Deus em um determinado lugar. E lá, esse sacerdote não tinha comida, porque foi de surpresa que Davi chegou ali. E Abiatar sabia que Davi era um homem ungido de Deus, que tinha chamada de Deus para ser rei de Israel. Ele tinha o conhecimento da bênção que Davi tinha recebido pelo profeta Samuel. E aí então, Abiatar, para honrar aquele homem que chegou na casa de Deus, com fome, ele pegou os pães que eram destinados ao sacerdote e deu para Davi e os soldados comerem. Num dia de sábado, pão que era destinado só para sacerdote, e esse sacerdote não poderia comer esse pão no sábado, porque sábado também era um dia que tinha que ser guardado. Então, ali, Abiatar, reconhecendo a unção que tinha em Davi, reconhecendo que mais importante do que tudo aquilo, né, que diz respeito à natureza, aos dias, ao alimento, mais importante é a unção que estava sobre o indivíduo. Então, Abiatar, reconhecendo a unção que estava sobre Davi, ele passou por cima daquela lei do sábado. Porque ele entendeu que Deus tem uma posição maior. E a unção que Deus dá sobrepõe qualquer outra condição que está sobre a terra. Foi isso que o Senhor Jesus chamou a atenção deles. Fala, vocês não viram o que Abiatar fez? Ele rompeu com tudo isso, reconhecendo a unção que estava sobre Davi. Pois aqui, queridos, então ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. Compreende? E quando o Senhor Jesus falou, o Filho do homem, ele diz respeito não só a ele, né, que se titulava Filho do Homem, e o próprio Filho de Deus, mas ele se titulou como homem. Isso diz respeito à nossa vida, querido. Que a unção que está sobre as nossas vidas, a unção que existe de Deus sobre as nossas vidas, é Senhor do sábado. O mais importante para nós, querido, não é nós obedecermos às condições da qual determina a natureza e os dias de mês e de sábado. Isso não vai ficar, querido. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso não tem eternidade. Isso diz respeito a tempo de homem. Agora, o tempo de Deus, querido, que é a eternidade, se faz na unção, se faz na presença de Deus no nosso coração. Esse é o Kairos de Deus. Esse é o tempo de Deus em nosso coração. E aí, querido, é aquilo que o Senhor Jesus diz. Até no sábado é Senhor. Porque a autoridade, querido, que se faz do céu e da terra, se diz respeito à presença de Deus em nosso coração. Então, nós não temos que estar atrelado a essa condição de homens, de nós servirmos a religiosidade e nós colocarmos essa postura de religiosidade, a essa postura de colocar leis, né? Leis de Moisés, que já virou antiga, porque houve uma nova aliança, houve um novo testamento do Senhor Jesus. Nós temos que nos ater a essa unção. A nossa preocupação agora tem que estar buscando a veracidade dessa lei dentro do nosso coração, através do testemunho que nós temos, pela presença do Espírito de Deus em nosso coração, dando fruto e dando, como o Senhor Jesus diz, a árvore que dá bom fruto, como o sal da terra, a luz do mundo, e dando testemunho, não só na igreja, mas em todo lugar que nós relacionamos, em todo lugar, na família, no meio do ambiente de trabalho, em qualquer circunstância. Você tem que ser uma constância, é uma pessoa só. Não é aquele que dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra e no mundo é outra. Não, querido. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo.
E quando nós recebemos essa chamada, nós recebemos essa unção poderosa, que não é nossa, mas é a unção da presença do Espírito Santo no nosso coração, que nos faz dar os bons frutos em qualquer lugar que nós estamos. Querido, é uma palavra poderosa, querido. Nós temos que nos ater a essa verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra escrita pela boca de Deus e colocada ao homem. E quando ela entra no teu coração, na revelação dessa palavra no teu coração, querido, é aquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro: olha, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Está ligado na terra sobre nossas vidas, querido. Que a respeito do sábado, o Filho do Homem é Senhor. O Senhor Jesus é Senhor do sábado. Nós temos a liberdade de fazermos o bem, temos a liberdade de completarmos todo tipo de trabalho que se possa fazer, desde que nós façamos com o coração contrito, o coração perseverante diante da presença de Deus, e o sábado ser igual a todos os outros dias. Eu cultuo a Deus de segunda a segunda. Não tem dias para mim. De nós andarmos e darmos testemunho dessa verdade. Não tem dia e nem hora. A palavra tem que ser instalada no tempo e fora do tempo. É essa a verdade que está sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja feita, estabelecida pelo fundamento dos apóstolos, através da nova aliança, do Novo Testamento que o Senhor Jesus trouxe no céu para nós. Quero estar fazendo um convite para vocês, querido, para nós estabelecermos no fundamento essa palavra. E eu quero fazer um convite de nós voltarmos amanhã para estudar o capítulo 3 de Marcos, se assim Deus nos permitir.